Olha, o número de processos por stalking, ou seja, perseguição, na justiça brasileira cresceu 71% em um ano. As informações do Conselho Nacional de Justiça dizem respeito a novos processos ajuizados a cada ano. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com o advogado especialista em direito penal, Adriano Gouveia, doutor que está conectado aqui junto com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Brasil hoje. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também, doutor. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente do que se trata essa prática do stalking, que a gente agora tem ouvido falar mais no dia a dia, mas que pouca gente entende de fato o que significa. Pois bem, Wilker, este é um conceito antigo que já vem dos Estados Unidos, dos anos 90. No Canadá também já existe regulamentação. O stalker é o perseguidor, é aquele que está perseguindo alguém de forma reiterada. E o stalking, no gerúndio, é a conduta de perseguir. Aquele que está perseguindo alguém, seja pelas redes sociais, por cartas, por e-mail ou por qualquer outra rede de informação, pessoalmente ou não, está praticando a conduta de perseguir. Este crime do artigo 147-A, que no Brasil se abrasileirou para perseguição ou stalking, é uma conduta reiterada e nós dizemos na criminalística que é um crime permanente, ou seja, ele permanece enquanto a conduta está sendo praticada e que gera, com relação à vítima, um constrangimento muito grande. Imagine você, por exemplo, uma pessoa que está sendo vítima de stalking a cada dia, a cada momento, com centenas de ligações, centenas de mensagens pelo WhatsApp, centenas de mensagens por e-mail. Então, isso retira a liberdade individual da pessoa, sendo altamente constrangedor. Por isso que o Congresso Nacional, ainda em 2022, entendeu por bem criminalizar esta conduta. A pena, a punição para o crime de stalking, a princípio, é uma pena pequena, 6 meses a 2 anos. O que torna ele mais grave é essa reiteração, que em muitos casos, vimos agora recentemente na imprensa nacional, um caso de stalking que levou anos até que a acusada fosse presa. É comum, a legislação penal brasileira avançou muito bem, o Congresso Nacional está de parabéns por ter votado e o presidente sancionado essa medida, e que traz proteção à liberdade individual de todas as pessoas que são vítimas de stalking. Lembrando que a expressão stalking é um abrasileiramento, está no gerúndio e que quer dizer perseguição. Entendi. A lei é recente, então, né, doutor? Pelo que o senhor está falando. Então, a que tipo de crime essa situação ela está associada? Ou esse crime é tipificado mesmo no nosso Código Penal? Sim, ele foi inserido no Código Penal já em 2022, foi inserido inclusive o artigo 147-A, ele se classifica como um crime que envolve a liberdade individual. Antes do stalking, tudo que se classificava como stalking se jogava no antigo crime de constrangimento ilegal, quando Uhum. muito. A legislação está aí para ser aprimorada, e com o avanço das redes sociais, com o avanço das mídias, com o avanço dos telefones móveis, das mensagens, de aplicativos como WhatsApp, Telegram, o stalking se tornou extremamente comum. E as pessoas se sentem vigiadas, as pessoas se sentem constrangidas na sua liberdade individual. E o que agrava mais ainda a conduta de stalking é a permanência dessa conduta. Como, por exemplo, o crime de sequestro se classifica da mesma forma, ele é um crime permanente, prolonga-se. O stalking se sente permanentemente constrangido. Para isso, a legislação andou muito bem, o Congresso Nacional agiu muito bem ao criminalizar. No Brasil demorou, mas agiu muito bem ao criminalizar a conduta de stalking. Pois é, ainda existe muita subnotificação. Imagino que seja aterrorizante, né? Uma pessoa ficar perseguindo a outra dessa maneira. Existe ainda subnotificação? Quem pode denunciar? Como que essa denúncia pode ser feita? É, Wilker, sim, a subnotificação é um fenômeno, inclusive, bastante comum, né? Fala-se até em espanhol em zona oscura da criminalidade. Ou seja, é uma zona que ninguém consegue acessar, porque as pessoas, de tão constrangidas, não vão até a polícia, não vão até o Poder Judiciário, não procuram as autoridades competentes. E, neste caso, é necessário que seja registrado imediatamente um boletim de ocorrência, para que aquilo fique documentado, para que a polícia possa investigar. Investigando, todos esses elementos de investigação devem ser encaminhados ao Ministério Público,
para que haja a punição de quem pratica conduta de stalking, inclusive para que haja também uma notificação formal, para que possamos saber quais são os números a fim de serem praticadas políticas públicas, de serem implementadas políticas públicas a fim de educar o cidadão, educar as pessoas, para que essas condutas não mais ocorram. Sabemos que a finalidade do direito penal também é pedagógica, então a criminalização tem um alto fator pedagógico. Em casos como o caso de Minas, que aconteceu, foi além. A vítima se sentiu extremamente ameaçada, ao ponto que o juiz do caso entendeu por bem em prender a agressora. Casos extremos acontecem? Sim, para isso existe o direito penal, para a proteção da sociedade, para a proteção dos inocentes. E nesse caso, a vítima não precisa ter vergonha nem medo de fazer a denúncia, né? Pelo contrário, tem que denunciar mesmo, até para que a gente tenha números mais sólidos, né? Mais realistas, para que novas políticas públicas, se necessário, sejam criadas e também para a própria proteção dessa pessoa, porque se alguém está perseguindo o outro assim, com tanta ênfase, né? A gente não sabe do que a pessoa pode ser capaz de fazer. E quais são, doutor, as responsabilizações no caso das empresas, das plataformas, das grandes empresas de mídias sociais, nesses casos de stalking? A legislação brasileira dá conta disso também? De punir de alguma forma as plataformas, responsabilizá-las de alguma maneira? Sim, Wilker. Junto com o Código Penal, o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e dados com relação a qualquer pessoa são considerados dados sensíveis. Caso esses dados sejam expostos de qualquer maneira, sem o consentimento do titular dos dados, esse cidadão pode procurar o Poder Judiciário, pode buscar uma medida judicial respectiva, e esses dados que estão sendo expostos indevidamente deverão ser retirados do ar, sob pena de responsabilização, inclusive multas milionárias que podem ser impostas a essas big techs. Nós sabemos hoje que os dados, apesar de terem uma titularidade, eles são muito fluidos. Nós temos dados digitais, nós temos arquivos em PDF. A época do documento físico é uma época que já ficou no tempo. Os bancos hoje são totalmente digitais. As pessoas que têm uma tradição mais antiga, voltada para o passado, como o meu pai, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de entender essa digitalização, essa plataformização da vida. Mas junto com a plataformização, vem a responsabilidade. E essas empresas, sim, são responsabilizadas com multas milionárias, com medidas extremas, podendo até ser retiradas do ar. E caso a pessoa, essa é uma informação muito importante e educativa, caso a pessoa se sinta ofendida ou exposta através de uma conduta de alguém que está praticando stalking e com esses dados expõe a vida da pessoa, a empresa a qual foi usada como plataforma também pode ser responsabilizada com a retirada dos dados e com eventuais punição por descumprimentos de decisões judiciais. Isso tem ocorrido muito, e isso também é um fator de modernização do nosso Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem se modernizado muito a fim de atender o cidadão. Perfeito. Documentar essa perseguição é importante, né? Como que a gente pode fazer isso? Wilker, é essencial. Sem a documentação, é impossível que o Estado, através da Polícia Judiciária, através do Ministério Público, do Poder Judiciário, é impossível que eles consigam atuar. Então, qualquer vítima de stalking, por favor, procure a delegacia mais próxima da sua casa. A Polícia Civil é extremamente competente, preparada, especializada, e eu uso aqui esse canal até para elogiar o trabalho policial, que é um trabalho de inteligência. Documente formalmente a conduta contra aquele que está praticando o stalking, seja firme, não tenha medo, não tenha vergonha, o Estado irá preservar os seus dados, não irá expor a ninguém, e essa pessoa será punida, e a intimidade, a vida privada, a esfera íntima do cidadão, que tem uma proteção no fundamento constitucional dentro do artigo 5º da Constituição, é uma garantia fundamental, essa intimidade será preservada. Então, se alguém que está assistindo o programa em qualquer lugar do Brasil se sente vítima de stalking, procure as autoridades competentes. Você deve acreditar no Estado. O Estado tem todos os elementos suficientes para processar e punir qualquer agressor que venha a constranger, porque o stalking é um constrangimento, a constranger a liberdade individual de alguém. Tá certo. E existe um perfil comum dos autores desse tipo de crime?
Ou os casos são muito variados? Tem como a gente traçar mais ou menos aqui pelos registros que a gente já tem um perfil de quem comete esse crime de stalking? Wilker, eu tive cuidado de pesquisar sobre isso. O perfil é muito fluido, até mesmo em razão da subnotificação. Atualmente, em razão de dados estatísticos com relação ao que existe, os stalkeadores, isso é um neologismo, né? Aqueles que perseguem, normalmente são homens em relacionamentos. Isso é dado estatístico. Eu não estou falando nada da minha cabeça, pode ser pesquisado hoje dentro das plataformas do Poder Judiciário. Excluiu pessoas com outros perfis, por exemplo, mulheres, ou até mesmo pessoas com outros perfis? Não. Mas a característica do stalking é a perseguição insistente, constante, ameaçadora, constrangedoras. Constrangedoras são palavras que são sinônimos e que possam causar na vítima um extremo desagrado, um extremo aborrecimento. Em direito penal, nós dizemos, tecnicamente, que o stalking é um crime comum quanto aos sujeitos, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, contra qualquer pessoa. O importante é aquele que se sente perseguido não entre dentro do pensamento da vitimização, ou seja, está acontecendo porque é assim mesmo e vai passar. Não. A qualquer sinal de stalking, procure a autoridade policial competente e responsável, registre, documente de forma coerente, sendo bem verdadeiro, que o Estado irá processar, independentemente de quem seja. Nós não podemos tolerar condutas como essa, e o Código Penal, de maneira sábia, né, um pressuposto da lei, a lei é sábia, o Código Penal, de maneira sábia, já tipificou, já tornou crime, desde 2022, a conduta de stalking, ou seja, pune todos aqueles que venham a praticar o stalker. E no Brasil, no nosso neologismo, o pessoal está chamando por aí de stalkear. É dar tudo na mesma. Doutor, para a gente finalizar, a gente reforça aqui que essa legislação ela dá conta também dos casos que acontecem fora das plataformas digitais, certo? No dia a dia também, a pessoa que vai no trabalho da outra, que vai na casa de familiares ou que vai ali na porta da casa da outra pessoa, essa perseguição na vida real também é tipificada no crime, como crime, certo? Sim, ela se tornou muito comum usando-se as plataformas, Sim. porque, infelizmente, sabemos que as plataformas, para muitas pessoas, são consideradas como terra de ninguém, usam de maneira desordenada. E uma das formas de se usar as plataformas é de se usar de forma coordenada e moral, com respeito, usando-se como instrumento educativo. Mas existem pessoas que dispensam as plataformas e praticam o stalking, por exemplo, perseguindo na rua, perseguindo através de moto, perseguindo através de carro, perseguindo usando-se, por exemplo, um drone, perseguindo-se usando-se interposta pessoa, ou até mesmo uma pessoa paga, mas aquela pessoa, aquele indivíduo que é a vítima do stalking, vê, percebe e se sente constrangido. Ou seja, embora as redes sociais sejam uma ferramenta corriqueira para a prática do crime de stalking, não só pelas redes sociais. Isso pode ser praticado de qualquer maneira, é um crime de forma livre. É muito comum que as pessoas pratiquem o stalking perseguindo nas ruas, aparecendo pelas esquinas, né, se mostrando a uma certa distância. Então, tudo isso se classifica como stalking, desde que, Wilker, tem uma informação extremamente importante, desde que seja uma conduta permanente. Ou seja, aquela pessoa que é vítima fala, não, não me persiga, não quero mais, terminamos um relacionamento. Por exemplo, né, mesmo que haja um relacionamento prévio, isso não descaracteriza o stalking. Mas aquele indivíduo, ou aquela mulher, ou aquele homem continua perseguindo constantemente, ameaçando, causando um constrangimento, um desconforto. Já está caracterizado o stalking, independentemente de redes sociais, ou de ligações, ou de mensagens, o que seja. Perfeito, doutor Adriano Gouveia, obrigado pelo seu tempo aqui junto com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelas informações também. Obrigado, Wilker. Obrigado ao pessoal da TV Pai Eterno, toda a equipe. Admiro muito a TV, muito educativa. Acompanho aos finais de semana. Espero sempre estar com vocês. Coisa boa. Abraço. Tchau, tchau.